Sinceramente, eu me cansei de construir coisas que estão dentro da minha zona de conforto. Coisas que não me forcem a buscar mais conhecimento. Coisas que não conseguem ser mais do que uma construção medíocre. Hoje eu vou construir o palco de um dos maiores duelos em One Piece. Recriado bloco por bloco. Não apenas uma casa qualquer, mas sim uma referência a uma das maiores obras já criadas. Essa é a história por trás da maior build que eu já construí aqui no Minecraft Survival. Eu lhes apresento Onigashima. Partindo então do princípio, eu preciso criar essa build do absoluto nada, até chegarmos no resultado final. No primeiro dia eu foquei em moldar a caveira, que é o centro de Onigashima. Para isso eu segui a forma mais simples de fazer, criar uma caveira totalmente maciça e depois ir moldando enquanto eu quebro e coloco alguns blocos. Esse é o momento onde você percebe que construir uma casa na verdade é muito fácil. Depois de 5 horas fazendo molde de pedra, eu finalmente consegui chegar em um resultado. Foi a hora que eu percebi que estava se parecendo com a referência. A partir daí eu segui para as outras partes. A primeira foi a ilha e depois foi a pintura da construção. Mas eu não vou poder mostrar isso, senão vai perder totalmente a graça de assistir esse vídeo. E no final foi só limpar a parte de baixo da construção, removendo todas as pedras que tinham ficado. E assim nós temos uma referência perfeita para poder começar a construir. Agora eu preciso farmar todos esses itens. E é claro que não é nada fácil. São muitos blocos, principalmente ardósia e basalto. Então vamos lá para o mapa Survival para poder começar. Agora nós vamos entrar em uma nova fase da construção, a parte onde a gente vai ter que coletar todos os itens. Então bora lá. Essa build foi feita como se fosse uma pintura, ou seja, cada parte dela tem uma variedade de blocos que precisa ser coletada. São esses detalhes que vão fazer a build ficar ainda mais bonita. Então, são extremamente necessários. E eu quero começar coletando ardósia, que vai ser a parte mais predominante dessa build. Eu nunca imaginei que esse processo pudesse ser tão enjoativo. A quantidade de ardósia que eu preciso é de mais ou menos 15.000 ardósias. Extremamente chato de coletar. Mesmo usando um beacon, ainda fica muito demorado. E por fim eu acabei cavando quase uma chunk para poder coletar essa quantidade de ardósia. O bom é que futuramente eu posso usar isso para fazer uma farm de slime, já que eu aproveitei para quebrar logo uma chunk que tinha slime. E depois de mais de 3 horas coletando o bloco, eu finalmente consegui a quantidade necessária. Então partiu para poder coletar basalto, que vai ser o segundo bloco que eu mais vou usar, que vai ser uma quantidade de 10.000 basaltos. A parte boa é que eu tenho uma farm, então esse processo não foi chato, demorou 1 hora e pouco, mas foi bem mais fácil do que coletar ardósia.
O único problema do basalto é que ele não termina a partir do momento que você farma ele. Você precisa passar na fornalha, porque eu preciso de basalto liso. E esse processo até que foi um pouquinho demorado, mas a minha fornalha até que é muito boa. Então foi bem tranquilo. Inclusive tem vídeo dela aqui no canal, então se você quiser ver, cara, é só você entrar aí na aba e dar uma olhada, porque o vídeo que eu fiz dessa fornalha foi muito legal. Fora isso, eu também vou precisar de pedra negra. Pedra negra foi realmente o bloco mais chato de coletar. Eu até pensei em fazer a farm de trocas, mas dado o tempo que eu tinha, não ia dar certo, eu ia acabar gastando muito tempo. Então decidi coletar mesmo na mão, já que não era uma quantidade tão absurda. Dentro desse processo teve outros blocos que eu precisei coletar, mas esses foram bem mais simples. O primeiro deles foi Congo Brilho, que basicamente eu só precisei ficar plantando essas árvores lá do Nether e ir quebrando. Foi bem tranquilo de coletar. Fora isso, eu também coletei as tábuas de madeira de bambu, alguns vidros coloridos, no caso vidro vermelho, laranja e amarelo, e por último eu também usei acácia para poder fazer a parte do interior da boca de Onigashima. E agora vamos colocar a mão na massa e começar a construir. Eu queria dizer que o processo dessa construção foi realmente incrível de fazer. Eu espero que vocês gostem e vamos lá.
Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui ao final do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima.